Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Será que existe uma fórmula para conquistar votos? Se existir, com certeza, muitos políticos estão em busca dessa receita. Nas últimas eleições, a máxima de que só vence a eleição quem tem dinheiro foi reanalisada, foi revista. Seja no legislativo ou executivo, o que vimos foi uma eleição de muitos novatos na política e pessoas que afirmam que fizeram a campanha com poucos recursos. O que esses políticos fizeram para conquistar o voto dos eleitores? O assunto foi tema de um livro, A Fórmula do Voto. Nele, o autor transforma os candidatos em líderes competitivos e inspiradores que buscam os mesmos interesses dos eleitores. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos o autor do livro, Osmar Bria. Olá, Osmar, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Fique à vontade, vamos bater esse papo, conversar sobre esse tema tão importante para todos nós, porque tem muita gente que fala assim, eu não gosto de política, mas política faz parte do nosso dia a dia, de todos nós, não é verdade? Eu acordo fazendo política. Com certeza. Né? Olho para minha esposa e digo, meu amor, você tá linda, que dia ótimo que você vai ter, puxa, dou um beijinho nela, me levanto e vou embora, não é? Já comecei a fazer política. Uhum. Isso é muito interessante, porque assim, a gente vai se aprofundar, a gente vai ter tempo aqui de se aprofundar nessa sua pesquisa, nesse seu livro, mas eu acho que a política hoje em dia as pessoas estão buscando algo verdadeiro. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Muito sentido, né? Na verdade, as pessoas estão buscando algo muito diferente do que os políticos pensam que elas querem. Não é? A grande diferença é que o agente político normalmente quer oferecer para a pessoa a sua própria solução. E o que as pessoas desejam na realidade é que eles ouçam qual é a solução que as pessoas desejam. Uhum. Esse salto imaginativo que a gente chama de empatia. Uhum. É isso que tem que ser desenvolvido. Sim, né? E isso é muito interessante porque o político, ele foi eleito pelo voto popular, então ele está lá representando os interesses, não dele, ou não deveria estar, né? Mas de todos os eleitores que o elegeram, né? É verdade, né? A gente, como você fez a abertura aí falando do nosso livro, que eu agradeço muito, né? Saudando os telespectadores. Quer mostrar o seu livrinho aqui, mas pode continuar legal, falando. Né? O que a gente quer colocar justamente com a fórmula do voto? O primeiro mandamento da fórmula do voto tem exatamente com isso que você acabou de dizer. Que se cada político, se cada mandatário colocasse isso na porta lá do seu gabinete, seria muito interessante, que mandato é uma conquista coletiva. Sim. Obtida por um grupo de pessoas alinhadas, focadas e colaborativas e com objetivos comuns. Né? Então, se você conjugar esse primeiro mandamento da fórmula do voto, você já muda tudo. Né? Muda totalmente esse enfoque. As pessoas, e não por acaso, Osmar, associaram a política e os políticos à demagogia. E isso é muito triste, porque isso ainda existe, né? A gente está tentando mudar, eu acho que essa é a proposta que você fala também. Sem dúvida. Mas ao longo de vários anos, a política ela foi feita de uma forma muito demagógica, né? Não tenha dúvida, porque pautada na mentira, né? Sim. Pautada na mentira. O agente político, de uma maneira geral, no nosso treinamento, no nosso livro, a gente coloca muito isso. A necessidade do olho no olho, né? De transparência, flexibilidade. São pilares da programação neurolinguística, inclusive, né? Que a gente também utiliza muito nos treinamentos e no livro. Com o intuito justamente de gerar a verdade. A confiança vem da geração de semelhança. Você passa a gostar de mim quando você passa a perceber que pode confiar em mim. Sim. E para que você perceba isso, você tem que perceber que nós somos semelhantes em alguma coisa. E eu só consigo me mostrar semelhante a você se tiver verdade no meu olhar, na minha maneira de me comportar. E muito pouco nas palavras. Está comprovado já isso hoje dentro da neurociência. A palavra propriamente dita, ela é apenas 7% da comunicação. 93% da comunicação é linguagem corporal e o tom de voz, a altura da voz, a maneira com que você coloca a voz. Você deve estar lembrada, Renata, do ponto alto da posse do nosso presidente, foi o discurso da nossa primeira-dama. Que foi o que mais chamou a atenção, na verdade. E na qual ela simplesmente não falou.
não é? Ela emocionou a todos sem falar uma única palavra. E alguém pode dizer, não, mas tinha tradução. Mas você lembra da tradução? Não, você só lembra que ficou emocionada, né? Então, a emoção é fundamental. E é verdade. E isso que você está falando diz respeito a todas as relações humanas, né? Exatamente isso, a todas as relações humanas, né? O coaching propõe muito isso, né? O ajuste de comportamento. O ajuste comportamental para o resultado que você deseja. Isso é inteligência emocional. Usar as suas emoções com foco no objetivo que você quer. Quer dizer, fazer com que as emoções trabalhem a seu favor e não contra você. E se você for lembrar bem, os nossos principais líderes políticos hoje dentro do Brasil carecem justamente de inteligência emocional, né? Que é o controle, né? Saber Sim, o que falar, a exato. hora de falar, né? Porque isso pode destruir uma carreira, né? Não tem dúvida, né? Tem um ditado popular que diz que nós, não à toa, fomos feitos com 2 ouvidos e uma boca, né? Sim. E isso também é um dos pilares do coaching, da inteligência emocional, da programação neurolinguística. Né? Muito bem. Daqui a pouco eu quero que você fale um pouco sobre a sua experiência, porque você teve essa experiência, foi a partir dela que você teve a ideia de fazer não só o livro, mas todo esse treinamento, né? Sim, sem dúvida. E olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote, portanto, o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre a fórmula do voto, uma pesquisa sobre o que o eleitor leva em consideração na hora de votar. E o nosso entrevistado é o analista em inteligência emocional, Osmar Bria. Então aqui nós estamos com o livro do Osmar, que é a fórmula do voto vence a eleição com a inteligência emocional. A gente vai abordar um pouco mais essa questão da inteligência emocional, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, porque você se candidatou também, não foi? Lá em 2008. A fórmula do voto nasceu, na realidade, em 2008. Né? Como a maioria da história do brasileiro, a vitória vem a partir de uma derrota, né? Eu não sou diferente de ninguém, eu tive uma derrota bem sofrida. Quem já foi candidato e perdeu a eleição sabe do que eu estou falando. Quando acaba a apuração dos votos, a sensação que você tem é de um atropelamento, é como se você tivesse sido atropelado por um caminhão. Não é? Eu vou contar isso rapidamente, porque é uma história que eu acho que vai ter tanta gente que vai se identificar. Eu fui candidato em 2008. Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, na minha cidade, em Niterói. E, enfim, um amigo, agente político, agente público importante, cismou que eu tinha que ser candidato, né? Quase que foi uma ordem, porque na verdade eu trabalhava lá com ele. Ele falou, você vai ser candidato. Eu falei, então tá bom. E eu falei, mas eu não sei o que fazer. Porque é o que acontece com o homem comum, que quer simplesmente ser candidato imbuído do espírito de fazer alguma coisa por alguém. E é esse que a fórmula do voto quer resgatar. Esse era eu. E eu perguntei, mas como eu faço? Ele falou, não, rapaz, isso aí é sola de sapato. Né? Vou te apresentar algumas lideranças e na hora certa vou te dar um dinheirinho. Eu falei, ops, é assim? Então, beleza, sola de sapato eu tenho, falo bem, então vamos à luta. Se você vai me ajudar, eu ouvi dizer que a eleição só ganha com muito dinheiro. Né? E eu fiz exatamente isso. Ninguém andou mais do que eu, ninguém falou mais do que eu, e eu estou esperando o dinheirinho até hoje. Né? Então, o que aconteceu, Renata? No dia, não me lembro qual foi o dia exato, de outubro, né? Foi em 2008, eu sei que no dia eu saí de manhã, sem saber muito o que fazer, entrei no meu carro desgovernado, tive uma péssima noite. Comecei a andar pelas ruas da cidade, observei muito papel na rua, muita gente na boca das escolas. A famosa boca de urna. A famosa boca de urna. Na época era liberada, ou não? Você lembra? Não era liberada. Não era. Não era liberada, mas, digamos, não havia uma fiscalização tão violenta, né? E eu fiquei assustado com aquilo tudo, né? E não via ninguém meu. Em determinado momento, eu fui votar à tarde e encontrei uma pessoa distribuindo os papeizinhos e era uma pessoa que, durante a campanha, era uma das tais lideranças que estavam comigo. E eu fiquei feliz, né? Falei, puxa vida, logo na hora de eu votar, encontrei alguém que estava comigo. Fiquei feliz com isso. E quando eu fui me aproximando, eu observei que ele entregou um papel a alguém, não me viu, graças a Deus.
E a pessoa veio passando, passou ao meu lado, e quando eu olhei para o papel, não era o seu papel. Não tinha a minha cara, né? Então eu pensei assim, caramba, mas eu olhava sempre o meu telefone celular, né? Que não é os smartphones de hoje, e ficava olhando e pensava, fulano de tal, esse vai me dar 50 votos, 100 votos e por aí. Eu sempre tinha Tinha uma expectativa grande, né? Expectativa de 2 a 3 mil votos, que era o suficiente para eu ganhar a eleição. E eu sempre ficava tranquilo com isso. Bom, chegou o momento de eu sentar na frente da televisão. Televisão não, né? Que na época a apuração ainda era no computador. E não tinha ainda notebook, era aquele desktop que chama, né? E eu fiquei lá sentado olhando para a tela do computador e esperando a apuração dos votos. Churrasquinho do lado de fora. Para comemorar a vitória. Tinha lá umas 10 ou 15 pessoas e eu estou lá olhando para a tela do computador. Quando sai a primeira parcial, eu observei que algo havia de errado. E eu aparecia com 100 e poucos votos. O problema é que o primeiro lugar já estava com mais de 1.000. Eu falei, uai. Diferença muito grande, né? E aí eu pensei assim, não, mas não abriram ainda o meu lugar, né? O meu, né? Que chamamos curral eleitoral, enfim. Vai acontecer. De repente vai dar uma explosão. Renata abriu a primeira, a segunda, a terceira e finalizou. E eu olhando para a tela e a posição... Eu estou naquela tela aí? Na 3. Na 3, né? Foi bem assim, ó. A minha cara, ó. Observa como é que você vai caindo. Você vai ficando assim. Nossa. Aí você para. Nesse momento, Renata, é um momento que você se esvazia. É como se não existisse você mesmo dentro de você mesmo. Você não consegue nem reagir. Eu tive 627 votos. Aí você busca a explicação para aquilo. E a primeira explicação que vem qual é? A urna eletrônica é roubada. E aí com aquilo você... E depois você pensa o seguinte, fui traído. E aí depois você olha para a porta do quarto e percebe que você tem que sair do quarto. Encarar, né? Encarar a realidade. E aí você abre a porta e encontra as pessoas e cada pessoa que você olha, você tem o sentido de que foi traído. A primeira poltrona que eu vi do lado de fora, eu sentei e não me pergunte mais nada. A próxima lembrança que me vem é uma semana depois, eu parado num sinal, falei com você isso antes do programa, né? Eu parado no sinal e parou uma pessoa do meu lado, começou a tocar a buzina, o adesivo ainda estava lá no meu carro, que eu não tive nem força para puxar o adesivo, uma semana depois. E ela gritou, Osmar, 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 você foi candidato e não me falou nada. Aí eu percebi, meu Deus do céu, eu fiz tudo errado. Não é nada disso. E aí eu comecei, em 2008, a me perguntar assim, agora eu já sei como é que perde a eleição. Como é que faz para ganhar? Esse know-how eu já tenho. Como é que faz para ganhar, né? E comecei os meus estudos, então, nesse sentido. Como é que eu ganho a eleição? E sabe o que eu acho muito interessante você trazer esse seu exemplo? Porque isso serve para a nossa vida como um todo, né? Porque a vida, ela é feita de quedas, de frustrações. E a gente tem que aprender a tirar o melhor proveito daquela situação, que foi o que você fez. Sim. Né? E agora você, enfim, é coaching, né? Você dá palestras, enfim, para vários políticos. A gente tem aqui, por meio dessa sua fórmula, né? Vários políticos angariaram votos. Sim. E tal, e que a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, é esse o sentido da vida. Porque cair, a gente vai cair, né? Isso. Agora, a questão é, o que você vai fazer para você se reerguer? Verdade. Você falou bem. Você imagina que se eu ganhasse a eleição, eu não sei o que seria da minha vida, Sim. não é? Mas eu tenho uma única certeza. Esse momento, agora, ele não existiria. Sim. Eu não te conheceria, você não me conheceria, e eu não teria a oportunidade aqui, nesse momento, de passar para um sem número de telespectadores essa minha experiência. E realmente, com isso, tentar mudar o Brasil. O que provavelmente, com o meu mandatozinho de vereador lá, eu não conseguiria. Não conseguiria fazer a diferença. Não é? Então, é celebrar o momento, agradecer a tudo que nos trouxe até aqui e perceber que o futuro vai acontecer a partir do que nós fizermos agora. Não é? Então, esse momento, para mim, é o que há de mais importante. E, mais uma vez, agradeço a você. A gente poder falar com tanta gente, mostrar para tanta gente essa experiência. Existe a fórmula do voto? Existe a fórmula do voto. Qual é a fórmula do voto? A fórmula do voto, anota aí. É ajuste comportamental, mais marketing de relacionamento, mais gerenciamento de relacionamento, mais estratégia eleitoral eficaz.
Essa é a fórmula do voto. Então a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Ótimo. A gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote nosso telefone, 999769204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido. Não saia daí porque a gente vai esperar você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre a fórmula do voto, uma pesquisa sobre o que o eleitor leva em consideração na hora de votar. O nosso entrevistado é o analista em inteligência emocional, Osmar Bria. Osmar, então vamos lá, a fórmula do voto, diga aí pra gente qual é. Como eu falei, no bloco anterior, ajuste comportamental, eu diria que o ajuste comportamental, Renata, é mais de 60% hoje da fórmula do voto. Por que eu digo isso? Porque o grande diferencial do líder é a capacidade dele aglutinar pessoas, manter pessoas colaborativas, focadas e, principalmente, a capacidade desse líder de criar ressonância. Como é que a gente chama isso no nosso treinamento, no livro está aí também, de liderança eficaz. Liderança eficaz é um conceito que nós criamos que diz exatamente o quê? Ressonância. Você tem que ser um líder capaz de criar ressonância. Igual aquela pedrinha que vai no lago e começa a abrir as ondinhas, né? E para você criar ressonância, você precisa criar a sensação nas pessoas que estão com você de pertencimento, né? Aquela sensação de que pertence a alguma coisa, de que a presença dela ali é fundamental. Com isso, você cria compromisso e as pessoas criam compromisso com você. E é através do compromisso que vem a coerência. E a coerência é o voto. Né? Então, é uma escadinha. Então, o ajuste comportamental, ele vem de todo um treinamento, de todo um estudo para fazer com que você, a partir do momento que lê o livro, tiver interesse de fazer os nossos treinamentos, você realmente ganhe novas habilidades comportamentais para que você possa usar para o bem. Não é? Para que você consiga realmente transmitir às pessoas inspiração. Pessoas que olhem para você e entendam você como um estímulo para o seu próprio objetivo. Eu acho que isso está no quarto hábito lá do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, que é o ganha-ganha, que é a capacidade de você, como líder, quando senta com alguém, ao invés de procurar explicar para esse alguém o que você ganha, porque todo mundo sabe que o candidato ganha. Ele ganha a eleição, ele ganha o mandato. A pessoa quer saber, a pergunta que a pessoa quer que você responda é: o que é que eu ganho com isso? Não é? Então, essa capacidade do líder de responder a essa pergunta com verdade, como você frisou, não é? Muito bem, é o ajuste comportamental. Isso passa por muita coisa. Por coaching, programação neurolinguística, neurociência, persuasão e influência. Então, tudo isso está aí. É o ajuste comportamental. E passa principalmente pelo autoconhecimento, né? Muita coisa. Os 4 pilares de inteligência emocional são autoconhecimento, autocontrole, capacidade de gerar empatia e gerenciar relacionamentos interpessoais. Gerar e gerenciar relacionamentos interpessoais. Né? Essas são os 4 pilares da inteligência emocional que nós desenvolvemos tanto no livro como nos nossos treinamentos. Né? Olhar para dentro de você mesmo, entender suas limitações, né? Entender o que você tem que usar, tirar das suas forças e focar em oportunidades, entender qual é o seu lugar dentro do grupo, isso é autocontrole, né? Controlar as suas emoções. E aí eu parto assim para terceiro pilar, que é a empatia, que para mim é a válvula transformadora da sociedade. Barack Obama, quando ganhou a eleição em 2009, nos Estados Unidos, no seu primeiro discurso, tem uma frase que me chama a atenção e eu coloco sempre nos meus treinamentos. O que a América precisa de uma revolução empática. E a empatia nada mais é do que a capacidade do ser humano de olhar a mesma experiência, mas pelo ângulo do outro. Aceitar que não é dono da verdade. Aceitar que a razão simplesmente não existe. Existem maneiras diferentes de você observar a mesma experiência.
Imagina um líder político desenvolvendo essa característica. Imagine um líder político preocupado com o que você espera e não com o que ele quer dar a você. Isso é uma transformação fantástica. Sim. E é isso que está aí no ajuste comportamental. Por isso é que eu digo que 60%, 70% da fórmula do voto é essa capacidade de ser transparente, de ser flexível, né? De criar metas e de criar conexão, rapport, que também são os 4 pilares da programação neurolinguística. Interessante. Aí também eu acho que os próprios candidatos, porque não podemos negar que muitos candidatos, muitas pessoas se candidatam porque tem um bom salário, Sim. né? Porque tem vários privilégios que hoje a sociedade está questionando, por que esse grupo de pessoas tem esses privilégios. Então, é muito importante também, tudo isso que você está falando, a pessoa ter esse entendimento, porque, teoricamente, uma pessoa que se candidata, ela tem o poder de transformar muitas coisas na sociedade, né? Então, isso também é um entendimento que ela deve ou deveria ter, não é verdade? Não tenha dúvida. Você já imaginou 27 governadores, um presidente da República, 513 deputados federais, 81 senadores, todos eles imbuídos desse espírito transformador que a política tem, de criar realmente políticas públicas visando o bem comum, entendendo o que é o bem comum, que o bem comum não é o que eu quero te dar, é o que você quer receber. E para isso você precisa aprender a ouvir as pessoas. Olha a dificuldade que o ser humano hoje tem, Renata. Muita. A intolerância é muito grande, muito grande. De ouvir, não é? Então, no nosso treinamento, a primeira coisa que ele vai ser obrigado é aprender a ouvir. A gente vai fazer um monte de ferramentas nas quais ele vai ter que ouvir. E escutar, né? Escutar. Escuta atenta, escuta estruturada, né? Porque ouvir é o quê? Ouvir é um processo natural, fisiológico. Você ouve porque tem ouvido, né? Agora, a escuta não. A escuta, ela é cognitiva. Eu tenho que olhar para você. Eu tenho que fazer você perceber que eu estou prestando atenção em você. E principalmente que você é importante. Né? Muito interessante. Então, a gente tem aí o site onde a pessoa que quiser o livro pode comprar. Ótimo. Recentemente, agora também já estão em algumas livrarias, eu creio né? que sim, creio que sim. A qualquer momento já nas livrarias. A nossa assessoria está cuidando disso para que a gente coloque nas livrarias, mas no primeiro momento pelo site. E é isso, pela nossa conversa a gente conseguiu entender que é a fórmula do voto, mas é a fórmula do bem viver também, da boa convivência, né? Você ter uma vida mais leve, mais tranquila, tendo essa empatia que está faltando tanto hoje na nossa sociedade, né? É verdade. Posso contar outra historinha rápida? Claro. Minha esposa foi na manicure semana passada. E quando ela voltou, ela normalmente volta reclamando, quando não é a manicure dela. Nesse caso, não era. E ela não voltou reclamando. E eu perguntei, mas por que você não está reclamando? Você gostou da unha? Ela falou, a unha ficou mais ou menos. Ela olhou assim, ficou mais ou menos. Então, por que você não está reclamando? Por que você gostou? A menina era um doce. Ah, olha aí. Por que ela era um doce? Olha, ela ficou me escutando. Ela olhou para mim. Você precisava ver. Aí eu pensando, né? Características básicas de inteligência emocional. Imagina essa menina fazendo esse curso. Sabe o que aconteceria depois que ela lê isso aí? Ela não vai ter mais horário vago. Sim. A agenda dela vai estar lotada. Por quê? Porque todas as pessoas vão querer ser atendidas por ela. Isso é simplesmente uma sacada que Estados Unidos e Europa já tiveram há muito tempo. Que a qualificação comportamental é muito mais importante que a qualificação técnica. É verdade. Não é? É verdade. É isso. Muito bem, muitíssimo obrigada pela sua participação. Adorei a nossa conversa aqui. Acabou, infelizmente. Mas você já está convidado para vir de novo, para a gente bater outro papo. Foi uma delícia. Eu agradeço demais a oportunidade de estar com você. Você uma simpatia. Obrigada. É incrível como a integração entre duas pessoas, né? Uma tira da outra, né? A gente nunca é a mesma pessoa para todo mundo. É verdade. Somos 7 bilhões e 200 milhões de pessoas diferentes. Depende da interação. Eu acho que foi bacana demais. Para mim foi emocionante. Espero que o seu telespectador tenha gostado. Eu tenho certeza que gostou. Eu também adorei. Muito obrigada, Obrigado. Viu? E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Eu espero você até lá. Tchau, tchau.